Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o maior desafio das Forças Armadas japonesas, a falta de japoneses. Quando o Japão assinou a sua rendição incondicional na Segunda Guerra Mundial, no dia 2 de setembro de 1945, o país abriu mão completamente das suas forças armadas, limitando-se a manter apenas uma pequena força policial, com a defesa integralmente entregue aos Estados Unidos, que efetivamente governaram o Japão por alguns anos até 1952, com aquele país chegando mesmo a ditar, palavra por palavra, a nova Constituição japonesa que entrou em vigor em 1947. Naquela Constituição, através do seu artigo 9º, os japoneses declararam solenemente que a guerra nunca seria um instrumento de política de Estado e que o país nunca, jamais, manteria forças militares de qualquer espécie. No entanto, nos anos 50, com a Guerra Fria se intensificando e dada a grande proximidade do Japão com a União Soviética, com os soviéticos inclusive ocupando ilhas que antes da guerra pertenciam aos japoneses, os Estados Unidos decidiram relaxar algumas daquelas medidas, passando a encarar o Japão como um aliado em um possível futuro enfrentamento com a União Soviética. E assim, ao invés de simplesmente punir o Japão, os Estados Unidos começaram a reconstruir o país, com essa reconstrução envolvendo também o setor da defesa, abrindo caminho para a fundação, no dia 1º de julho de 1954, das Forças de Autodefesa do Japão, constituída por 3 ramos, as forças terrestres, marítimas e aéreas. O termo autodefesa está bem explícito na designação como uma forma de lembrar que o Japão não vislumbra a guerra como uma opção para a resolução de conflitos, com seus militares limitados apenas a um papel defensivo, complementados pela forte presença militar dos Estados Unidos. Mas, apesar da sua constituição extremamente pacifista, o Japão desenvolveu uma fenomenal indústria de defesa, com aquele país produzindo praticamente de tudo e com um elevadíssimo nível de nacionalização tecnológica. Por exemplo, os japoneses operam caças F-15 produzidos em fábricas japonesas, com o mesmo acontecendo com o F-16, que no Japão é conhecido como F-2. Os japoneses também projetam e produzem blindados pesados altamente tecnológicos e letais, destacando-se também na marinha, com destroyers de mísseis guiados equipados com um super avançado sistema Aegis de combate, e com submarinos diesel-elétricos sem comparação em todo o mundo. O Japão também está prestes a voltar a operar porta-aviões após quase 80 anos, através de uma adaptação do Izumo, que passará a operar caças F-35B de pouso e decolagem vertical e em pista curta. Mas apesar do Japão ter uma fortíssima indústria de defesa e de produzir e operar as melhores armas do mundo em praticamente todas as áreas, os japoneses são muito fracos em um ponto essencial: homens e mulheres em idade militar com disposição para seguir essa carreira. Apesar de ter uma população de 125 milhões de habitantes, as Forças Armadas japonesas mantêm pouco mais de 230 mil militares na ativa, com uma força de reserva estimada em menos de 50 mil reservistas. Nos últimos anos, com o aumento da pressão chinesa sobre a região, inclusive sobre território japonês, o Japão vem aumentando seu investimento militar e, tão importante como isso, vem tentando aumentar o seu contingente militar. Mas essa parte do plano, supostamente a mais simples, está provando ser a mais difícil e problemática para o Japão. A raiz do problema está na baixíssima taxa de natalidade, com menos de 800 mil nascimentos registrados em 2022. Com tão poucos nascimentos, a população jovem no Japão é cada vez menor, com boa parte dessa população cada vez menos interessada nas Forças Armadas,
com a culpa disso sendo os baixos incentivos dados pelo governo, com salários e benefícios muito inferiores ao que os jovens conseguem encontrar no mercado de trabalho. Com a China crescendo e estendendo as suas reivindicações sobre áreas do Japão, Tóquio está à procura de soluções para esse problema. Na questão da natalidade, o Japão investirá 33 bilhões de dólares em cuidados infantis e em apoios às famílias com filhos, numa tentativa de aumentar o número de nascimentos. E na questão das Forças Armadas, estão sendo tomadas várias medidas, como por exemplo, rede wireless aberta em todos os navios da Marinha Japonesa, e a permissão para os japoneses usarem os seus celulares entre os turnos, desde que o fabricante não seja chinês. O governo avançará também com o aumento do soldo e com programas mais aliciantes de carreiras, incluindo o aumento de benefícios como o plano hospitalar e de saúde em outros hospitais que não apenas os da rede militar. O governo japonês estuda até mesmo derrubar a proibição de tatuagem, uma medida que vigora desde 1954. O Japão sabe que o futuro da Ásia e do Pacífico pode ser muito perigoso, com a China aumentando a cada dia a pressão sobre os seus vizinhos. E sabe também que uma guerra, principalmente em Taiwan, pode arrebentar a qualquer momento, e basta vermos o que aconteceu na Ucrânia com a invasão russa. Os japoneses sabem que apesar de toda a tecnologia, toda a indústria e todas as suas armas de última geração, sem soldados no terreno, tudo aquilo não servirá de nada. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Kutsuna ゆっくりゆっくり。Kutsuna 前前前。尾根の向こうに出す。Kutsuna山越えるときゆっくり。機関銃見えたら撃て。